This call is now being recorded. Pronto, pessoal, começou a gravar. Eu estou acompanhando vocês pelo celular para tentar ver um pouco mais o chat, certo? No entanto, eu gostaria de deixar claro que eu não consigo ver tão bem. Então, se vocês tiverem perguntas, colocações, algum ponto que vocês queiram que eu vá mais ou menos rápido, eu peço que vocês avisem no microfone, ou se algum de vocês avisarem e eu não perceber, eu peço que algum colega que perceba fale no microfone, certo? Hoje a gente vai continuar a nossa conversa sobre economia. E aí, Lígia está nervosa por quê? Que conversa? Nas nossas conversas sobre economia, eu vou tentar revisar alguns dos conceitos que nós já vimos até então, certo? A começar pela nossa aula passada e entrando um pouco em conversas anteriores também. Nós conversamos sobre um tripé da organização social existente. Nós podemos dizer que se existe de um lado a organização do Estado, a gente tem o mercado e a sociedade civil do outro. É como se fosse um tripé de conjuntos sociais que, para que um funcione bem, o outro tem que regular. Quando se fala em Estado, é sempre bom lembrar que a gente está fazendo daquela instituição que regulamenta, recolhe impostos, faz leis, dirime conflitos e age no nosso Brasil através de 3 poderes. Quando estamos falando do mercado, a gente está falando... Matheus está dizendo que o áudio está baixo. Geralmente... Tá, vamos lá. Ficou melhor, ficou pior? Vocês estão me ouvindo bem ou não? E aí, Matheus, melhorou, piorou, ficou melhor? Então eu vou continuar sem o fone de ouvido, certo? Tá melhor para todo mundo ou eu boto o fone de ouvido de novo? Professor, que para mim tá ótimo. Pronto, então vou sem fone de ouvido mesmo. Vamos lá. Eu estava falando sobre o tripé organizacional que a gente tem. Eu falei para vocês o que era Estado e eu ia começar a falar o que é mercado. Mercado é definido em discussões econômicas como o local que trocas acontecem. E é muito importante a gente lembrar que nos tempos de hoje, essas trocas não necessariamente são presenciais. Hoje, nós temos inúmeros canais de trocas. Qualquer celular hoje é um canal de troca. Hoje, as grandes empresas estão rodando na perspectiva de marketplace. Market significa mercado, place local. Local de trocas. A Amazon, por exemplo, nem tudo que é comercializado no site dela é puro sangue vendido por ela. Americanas é outro marketplace. Essas instituições grandes, Magazine Luiza, por exemplo, Casas Bahia, elas vendem coisas por conta própria, sim, mas elas também operam ofertando o espaço para outros comerciantes colocarem seus produtos à disposição de eventuais clientes. É meio que na lógica do mercado livre, né? Então, assim, é interessante vocês compreenderem isso hoje e lembrando que vocês vão discutir isso com detalhes quando a gente for falar lá em marketing. Mas é importante ter essa ciência nessa discussão nossa sobre economia. Falei do Estado, falei do mercado, sociedade civil organizada. Aqui eu estou discutindo um pouco sobre outras instituições que são cruciais para a sociedade funcionar bem. Afinal, nós não só precisamos de constituição fisiológica, nós precisamos de amparo psicológico também. E aqui eu estou falando, por exemplo, de uma igreja, eu estou falando, por exemplo, de uma instituição filantrópica, eu estou falando de instituições que nem são amparadas pelo Estado, nem são necessariamente amparadas pelo mercado, né? E aí entra a sociedade civil organizada nesse quesito. Quando a gente fala em agentes econômicos, a gente está falando também de 3 possíveis agentes
que interferem em como, quanto e onde os recursos que temos são utilizados. Estamos falando das famílias, estamos falando de empresas e estamos falando do governo. E essa discussão de famílias, empresas e governo passa por a gente compreender qual é o modelo de comércio que utilizamos. Existem algumas possibilidades. A gente pode trabalhar na lógica do monopólio, em que uma só empresa concentra a possibilidade de oferta de mercadorias, oferta e controle sobre aquele espaço de trocas, né? Eu estou falando, por exemplo, dos Correios. A gente tem como modelo possível o chamado oligopólio, ou seja, existem poucas empresas que têm controle e possibilidade de interferir naquele mercado. Existem algumas barreiras naturais e outras artificiais para se fazer um oligopólio. Uma barreira, digamos, natural seria, por exemplo, a exigência que se tem de alto volume de capital para você montar determinados comércios. Em Tabuleiro do Norte, por exemplo, na nossa região, por exemplo, é necessário para os portes locais um alto volume orçamentário, um alto volume de capital para se montar uma empresa desse sentido. Então, se fala que existe naturalmente um oligopólio. Mas esse mesmo oligopólio pode ser montado pela exigência de determinações legais. Quando você exige que uma empresa tenha um determinado tipo de licença ambiental para rodar, naturalmente você impõe mais uma obrigação que pode naturalmente formar um oligopólio. A concorrência perfeita, pessoal, é quando você tem uma perfeita relação entre oferta e procura. Oferta e procura que eu falei para vocês como a lei zero. Quase todos os entraves econômicos, eles giram em torno de problemas com oferta e procura, né? Eu conversei com vocês também sobre o neoliberalismo, que é um modelo econômico. Esse modelo prega o Estado mínimo, um Estado que só vai interferir em coisas que são absurdamente necessárias de serem interferidas. Existe um debate ideológico muito intenso sobre isso e existem inúmeras críticas sobre esse sistema neoliberal, né? É curioso como a gente tem outros aspectos quanto a crenças que fazem parte dessas discussões. Eu acho interessante uma metáfora que se tem hoje, que parece que a gente está vivenciando o famoso estado fio dental, né? O estado fio dental seria aquele que não faz nada por você, mas quer cobrir só aquela finazinha linha que o fio dental de uma calcinha cobriria, né? Ele só quer interferir nas suas partes. É claro que isso é uma metáfora, certo, gente? É claro que isso é até uma brincadeira, e essa brincadeira discute sobre a ideologia que se critica quanto a um Estado que interfere quanto à maneira de se relacionar das pessoas, né? Mas, indiferente a isso, sobre neoliberalismo, eu quero que vocês entendam ele não como o melhor modelo existente. Ele é um modelo que tem sido usado no nosso país já há muitos anos. E ele tem sido usado quando a gente relembra, por exemplo, algumas privatizações que aconteceram na década de 90. Mas não só isso, pessoal. O próprio governo de 2002 até 2015, mais ou menos, ele utilizou várias práticas neoliberais. Quando ele flexibilizou a relação com os bancos, quando ele não interferiu em determinados meios de produção, quando ele protegeu inúmeras grandes empresas. Então, são práticas neoliberais que, às vezes, propositalmente, por um debate ideológico, muitas vezes são esquecidas, né? Então, eu sei que esse debate é muito intenso, ele é denso, mas o que eu quero que vocês compreendam para ele é que existe uma discussão sobre qual é a melhor forma de o Estado atuar na população.
O neoliberalismo prega essa ideia de que quanto menos Estado, melhor. Ok? Sobre inflação, alguém se lembra o que é? Rapaz, ninguém lembra o que é inflação. O aumento dos preços, né, professor? Aumento geral e persistente. Por quê? Porque se subir só o preço do feijão, não é inflação. Inflação é quando sobe tudo. E além dos preços subirem, a gente ainda tem que pensar no poder de compra do consumidor. Porque se o preço subir, mas o poder de compra também subir, não tem inflação, porque acontece o mesmo nível de consumo. A inflação é o aumento persistente sem atrelado com o aumento do poder de compra, e ele afeta a relação de oferta e procura de uma economia como a nossa, né? Eu vou falar mais sobre inflação hoje, mas é importantíssimo que vocês se lembrem que existem alguns tipos de inflação. Existe aquela inflação psicológica, aquela inflação inercial, e todas elas têm uma relação direta com o quanto o consumo é impactado, certo? Falamos também sobre bancos e crédito. Eu trouxe para vocês a ideia de banco como uma empresa que vende dinheiro, vende crédito. E crédito, pessoal, é importante que vocês lembrem-se que é um produto que ele vai ser alterado pela poder de compra daquele consumidor, né? Aquela pessoa que vai pedir um crédito no banco. Quanto maior histórico de consumo ela tiver, mais crédito potencialmente ela vai ter. E esse produto vai ser alterado pela quantidade de prazo que essa pessoa vai precisar, pela garantia de pagamento que essa pessoa dá. Então, o crédito ele é interferido por alguns fatores. E o quanto ele vai se transformar em consumo tem a ver com os juros. Os juros, basicamente, são aluguel pelo dinheiro emprestado. E qual é o percentual desses juros? Tem a ver com essas coisas que eu acabei de comentar com vocês. O potencial desse cliente, o prazo que ele pede, as garantias que ele oferta para aquele banco. Mas existe um quarto fator que é mais macro, que é mais relacionado à nossa economia. É o que nós chamamos de Selic. A taxa Selic, também conhecida como taxa-mãe da nossa economia. Inclusive, eu comentei para vocês que existe uma comissão do Banco Central que se reúne a cada quadrimestre para decidir um percentual para esse valor. Vale lembrar que a reunião desse nosso quadrimestre começou ontem, certo, gente? Dia 20 de setembro. Então, nos próximos dias, nós teremos uma alteração na taxa Selic do nosso país. Professor, não entendi nada. Me dê mais uma chance. Deixa eu tentar resumir essas explicações. Eu trouxe para vocês a ideia de lei zero. O que seria a lei zero? Seria a lei da oferta e da procura. Ela tem um impacto gigantesco nas nossas relações de compra. A lei zero do mercado seria aquela lei que diz respeito à reflexão sobre tudo que é ofertado numa economia de mercado e o consumo das pessoas por essa coisa. Quanto mais pessoas estiverem interessadas em consumir, potencialmente esse produto vai ser mais fácil de ser encontrado. E quanto mais fácil conseguir um determinado produto, maior a tendência de ele ser barato. E aí, quanto mais uma coisa existe, menos valor essa coisa tem, né? É só vocês lembrarem do paradoxo da água e do diamante. É só vocês pensarem, rapaz, água e diamante. Água é muito mais importante do que diamante. Sem água eu não vivo. Mas diamante é mais difícil. E é por isso que diamante é mais caro. E aí, na discussão sobre oferta e procura, a gente entra o preço dos produtos a partir do quão difícil é obtê-los. E a quantidade de pessoas interessadas naquele produto vai impactar diretamente na oferta dele.
E, por consequência, a gente tem uma relação entre essas coisas. E, por consequência, a gente tem a discussão de custo, preço e valor impactada pela quantidade de pessoas interessadas nesses itens. Estou falando muito rápido ou vocês estão me acompanhando, gente? Tá tranquilo. Show! Vamos lá. Professor, Oi, pode falar. eu posso só citar um exemplo que eu acho que se encaixa nisso aí que o senhor acabou de explicar. Fica à vontade. Como a gente sabe, né? Estamos passando por uma pandemia. Aí eu me lembro que assim que começou a pandemia, quando nós tivemos Covid, aí tinha, no início, a ivermectina ela era vendida por R$ 9. Aí a procura foi tão grande que quando nós fomos comprar já era mais de 20. E o Zinco da cidade não tinha mais, entendeu? Aí, tipo, tava tendo... você tinha que dar seu nome para poder fazer o pedido, e isso eles ganharam muito. Por quê? Porque estava tendo uma demanda muito grande desses medicamentos, então eles aproveitaram e aumentaram o valor do produto. Perfeito. É um excelente exemplo. A gente lembrar da pandemia, além de doloroso, é muito didático. É só a gente pensar ali de ivermectina a quantidade de máscaras, né? O quanto era difícil conseguir máscara no começo. As costureiras que começaram a fazer aquelas máscaras de pano, elas começaram a vender num preço absurdo, né? Eu lembro de ter comprado máscara a mais de R$ 10. Hoje, por R$ 2, R$ 3, dependendo da qualidade do tecido, você encontra máscaras, né? Por quê? Porque hoje já existe uma oferta muito mais generosa. Então, quanto mais fácil ter uma coisa, menos valor essa coisa tem. E aí, para quem não entendeu ainda, apesar do exemplo da pandemia ser excelente, Dandara, obrigado, é só você pensar na sua adolescência, naquele seu par romântico, né? Aquela pessoa que estava lá, sempre disponível, sempre a um par de uma ligação sua, e havia uma tendência a você valorizar menos aquela pessoa, né? E ainda que seja uma coisa muito ruim de se fazer, eu conheço várias pessoas que não só sofreram com isso, mas fizeram outros sofrerem a partir dessa metáfora simples, né? Quanto mais fácil uma coisa, menos as pessoas tendem a dar valor a essa coisa. E aí, gente, nessa discussão de taxa Selic, a gente tem o quê? O Selic é definido pelo Copom. Esse Copom vai definir uma taxa-mãe que vai impactar em todas as outras taxas. Então, quanto maior o valor definido pela taxa Selic, mais caro vai ser o dinheiro. E quanto mais caro o dinheiro, mais difícil obtê-lo, mais ele vai ter dificuldades de circular. Então, quanto maior o Selic, mais caro o dinheiro. E quanto mais caro o dinheiro, menos ele circula. Então, quanto maior a taxa Selic, menor o consumo. Estão me acompanhando? Sim, professor. Então, sim. Professor, eu sei que existe a lei da procura e da oferta, mas não é errado não subir assim o preço, se tornando até abusivo, é um direito do consumidor, não podia denunciar no Procon, não, isso aí? Essa pergunta é excelente. Inclusive, houveram muitos debates no período de pandemia, por exemplo, sobre o álcool em gel, né? Houve um abuso de alguns fornecedores que aumentaram demais o preço de um item que dizia respeito literalmente à conservação de vida das pessoas, né? E aí você toca num ponto muito importante nessa relação Estado e mercado. Eu falei para vocês que para o neoliberalismo, quanto menos Estado, melhor, não falei?
Mas o Estado se mete nessas coisas. O Estado existe para regulamentar os excessos, inclusive quando esses excessos comprometem o nível de competição. Mas antes de eu falar dessa possível competição, vamos pegar esse seu exemplo e vamos pensar no que aconteceu com o álcool em gel. Em algumas cidades, houve uma discussão intensa de promotores públicos, de câmaras de vereadores, batendo em cima do preço abusivo do álcool em gel. E aí, do outro lado, você tem os fornecedores dizendo, meu amigo, eu estou comprando mais caro, você quer que eu venda sem lucro? E aí, a gente entra numa discussão intensa sobre o nosso modelo econômico e sobre o nosso sistema. Porque o nosso sistema protege a competição entre empresas. Mas quando você tem um Estado que se mete no preço que é pago pelos produtos, você tende a ter um Estado que vai, talvez, se meter em coisas que ele não vai compreender tão bem. E aí, o que é que deve acontecer? A gente tem que deixar frouxo e o mercado se resolve ou o mercado entra nessas coisas? A resposta da nossa legislação é que o mercado tem que entrar quando há abuso. Mas me diga você, quando é que tem abuso? Qual é a régua do Inmetro que diz isso daqui é um abuso? Acaba sendo o histórico de oferta daquele produto. Então, eu não consegui ver aqui quem foi que perguntou. Mas quem foi que perguntou? Foi a Daiane. Pronto. Daiane, a tua pergunta é excelente porque ela nos permite refletir sobre essa relação entre Estado e mercado. E a tua pergunta, uma resposta simplificada sobre ela é: sim, o Estado tem que interferir. Vamos dizer que a Amazon entra em Tabuleiro do Norte. E vamos dizer que a Amazon monta um supermercado e começa a baixar o preço de todos os seus produtos. E ela baixa o preço dos produtos para quebrar a concorrência. Ela tem capital para aguentar rodar um tempo no prejuízo. E ela, qual é a estratégia dela? Ela quebra todos os concorrentes. Quando os concorrentes não tiverem mais lá na região, aí ela sobe o valor do mercado. Ela sobe o valor dos produtos que antes estavam baixos. E aí, isso é certo ou errado? Erradíssimo, né, professor? Isso é dumping. É uma prática comercial desleal e proibida pela nossa legislação. Professor, mas, essa semana, ontem mesmo eu citei para vocês na nossa aula, né? Você encontra o livro na Amazon de R$10 hoje para deixar na sua casa. E aí? Isso não é dumping, não? Percebe como é densa essa conversa? Não paga nem o frete, né, professor? Oi? Não paga nem o frete, né? Como é que o mercado local vai se sustentar a partir disso? Eu vou dar um exemplo meu. Falei do livro, mas eu não compro mais fralda na farmácia. Eu compro fralda nesses sites, porque agora é frete grátis. E o preço mais barato do que comprar na farmácia. Vem deixar na minha casa, não preciso nem sair. E eu moro no interior, gente. Imagina como é que está na capital. Imagina como é que está essa discussão lá em países em que essa discussão de frete está ainda mais evoluída, né? Então, assim, eu estou levantando esses tópicos para vocês perceberem o quanto esse assunto tem camadas. E algumas delas são contraditórias porque a vivência em coletivo tem uma dinâmica muito própria, tem uma dinâmica muito intensa que nos exige a gente estar em observação constante. Porque o capitalismo é um sistema que prega pela livre iniciativa, que prega pela competição, mas existem determinados competidores que acanalham o jogo e a gente não consegue competir direito.
como é que você vai discutir, como é que você vai competir em pé de igualdade com a Amazon, pelo amor de Deus? Entende? Professor, em breve vamos ter aí um atacarejo ali, né? Na divisa ali na rotatória, né? Que vai para Limoeiro, Tabuleiro. Vai ser já vai prejudicar, acho, muitos comércios pequenos ali naquela região. Pois é, perfeito. É um exemplo perfeito esse aí. E aí, tá errado? Quer dizer que por causa dos comércios pequenos não podia ter o atacarejo? Não Tá tem não, né? resposta. Não tem resposta. Não tem resposta para essa pergunta. O que a gente tem que ter é senso crítico para analisar essas situações e não dar uma resposta vinda do fígado, né? Esse assunto tem muitas camadas e a gente precisa compreender melhor. Matheus comentou que não entende esse negócio de Selic. Deixa eu tentar de novo, Matheus. Selic é uma taxa que define quanto vai custar a operação de transação que um empréstimo faz, que um banco faz empréstimo para outro banco. Todos os dias, os bancos eles fazem uma contagem do dinheiro que tem. E aí, pelo volume de transações virtuais, muitas vezes acontece de aquele banco terminar o dia com saldo negativo. E não é, coitadinho, o banco está devendo dinheiro. Existe um valor mínimo em espécie que tem que ter lá nos cofres do banco. Mas pelo volume de capital, pela coisa que circula diariamente virtualmente, é necessário que esses bancos peçam empréstimo e emprestem dinheiro uns aos outros. Quem é o fiador dessa operação? Você, eu, a partir do Tesouro Nacional. E como fiador dessa operação, você vai pagar uma taxa. Por quê? Porque o banco não vai querer assumir esse prejuízo. E quanto mais o banco pagar, mais ele vai cobrar de você. Quanto maior a taxa Selic, mais caro vai estar o dinheiro. E quanto mais caro estiver o dinheiro, menos dinheiro vai circular, pela lei da oferta e da procura. Melhorou ou piorou, Matheus? Acúmulo exagerado de capital é errado? Rapaz, aí é uma pergunta excelente que, mais uma vez, eu não tenho resposta. Por quê? Aqui a gente entra na discussão de mais-valia, né? Que eu falei para vocês também. Mais-valia, veja, toda operação econômica, toda operação empresarial, ela visa o lucro. É natural. Eu vou vender água e aí eu vou, na hora de calcular o preço do meu produto, eu vou pensar na minha margem de lucro. Para que eu vou estar trabalhando de graça, sem ter nenhum lucro com isso? Faz parte. O problema é quando eu lucro exageradamente em cima de outras pessoas. Essa é a ideia de mais-valia. E aí, acúmulo exagerado de capital é errado? Depende da maneira que você enxerga esse assunto. Você poderia ser da corrente meritocrática que diz, não, o Bill Gates ele tem essa fortuna todinha porque ele mereceu, porque ele trabalhou para isso. O Jeff Bezos também, Steve Jobs, ele morreu com todo aquele patrimônio porque ele mereceu. Você pode acreditar nisso. Outra corrente discute que um dos grandes problemas da humanidade são justamente esses bilionários, né? Matheus, você está perguntando se isso é errado ou não. Você está se referindo ao quê? Não, taxa Selic não foi inventada pelos bancos. Os bancos são agentes que atuam na nossa economia. Os bancos fazem isso proporcionando a circulação de capital, né? Então é natural. E o Estado, sendo um ente que vai discutir como as operações financeiras e econômicas vão acontecer, é natural que ele tenha uma relação com esses bancos. Então, assim, eu não diria que essa relação tem a ver com certo ou errado. Eu estou comentando para vocês como as coisas são. E as coisas são de que forma? Rapaz, o banco não perde.
O banco não está interessado em pagar pelo nosso bem-estar. Então, na prática, acontece que a taxa Selic alta vai deixar o dinheiro mais caro. É isso que acontece. Se isso é certo ou errado, a gente precisaria fazer uma reflexão socioeconômica mais intensa e alterar todo o nosso sistema financeiro. Inclusive, existem algumas correntes políticas e econômicas também que tratam essa discussão comentando o quanto nós somos refém dos grandes bancos. Se você for comparar a nossa economia com a economia americana, por exemplo, enquanto o Brasil tem 5, 6 grandes bancos, os Estados Unidos têm 50, 100 bancos, todos com alto poder econômico. E acaba que a relação fica mais igualitária por lá, porque a competição entre bancos é mais intensa. Aqui é só você começar a pensar. Você conta aí em uma mão quantos bancos grandes existem no Brasil. E acaba que, quando tu vai olhar no financiamento eleitoral de campanhas, esses mesmos bancos financiam todos os candidatos a presidente, né? Então, assim, será que a gente vai ter essas pessoas interessadas em alterar alguma coisa negativa para esses bancos? É pouquíssimo provável, né? Samuel está comentando aqui, Samuel Gomes. É para fazer girar o capital dos superavitários para os deficitários. Se quem tem dinheiro não ganhasse nada em troca por emprestar seu capital, ficaria estagnado e prejudicava a economia. É legal essa reflexão aí, Samuel. Por quê? O que é dinheiro parado? Imagina que tu ganha uma bolada na Mega Sena e coloca tudo embaixo do colchão. Isso é muito ruim para a economia. Porque a economia diz respeito à circulação de riqueza. E quando esse dinheiro, quando essa riqueza não circula, a tendência é que ela se concentre. E riqueza concentrada é péssimo para o país. Inclusive, eu gostaria de falar sobre PIB e PNB. Esse vídeo, pessoal, eu passei para vocês no WhatsApp, coloquei no Google Sala de Aula e eu queria muito que vocês vissem. Como a gente se empolgou muito nessa parte inicial da nossa aula, eu vou deixar, não vou mostrá-lo mais uma vez, mas eu queria muito que vocês dessem uma olhada, porque ele tem uma reflexão muito boa a respeito de por que o preço dos nossos produtos está tão alto. Por que a gasolina está alta? Por que a energia elétrica está alta? A gente comentou sobre algumas dessas coisas na aula passada, mas aqui a gente tem isso de uma maneira muito didática que eu gostaria muito que vocês vissem, certo? Mas aí, deixa eu falar mais sobre inflação. A inflação, como eu já expliquei, ela é o aumento generalizado dos preços, não acompanhado pelo aumento do poder de compra. Essa inflação é calculada pelo IBGE. Você consegue encontrar esse número lá no site deles. Isso é feito de um mês para o outro. E assim, existem alguns índices que o IBGE calcula. Talvez vocês já tenham ouvido falar do INPC e o IPCA. O que são esses índices? Vou falar sobre eles agora. Mas eu quero que vocês entendam que esse número, esse percentual de inflação que a gente define, que a gente vê no Jornal Nacional, ele não é um número inventado. Isso é uma pesquisa. Essa pesquisa é feita averiguando a fundo os orçamentos familiares. E, inclusive, os pesquisadores acompanham a rotina de algumas famílias durante um determinado tempo, e eles verificam alguns itens que fazem parte da cesta básica média do brasileiro. E a cesta básica média do brasileiro é o quê? A gente está falando de arroz, de feijão, de transporte, material escolar, e calcula-se uma média dessas coisas. Calcula-se uma média do quanto cada família gasta com isso, para a gente ter, então, o chamado INPC e IPCA. O INPC diz respeito ao Índice Nacional de Preços do Consumidor. Ele é calculado entre famílias de 1 a 5 salários mínimos. Então, esse INPC diz respeito a uma faixa etária
um pouco mais sensível, um pouco mais vulnerável economicamente, diferente do IPCA. O IPCA ele é mais amplo e, estranhamente, ele é o mais utilizado, é a referência para a meta de inflação. Por que eu digo que estranhamente? Porque você calcula a média de gastos entre famílias de 1 a 40 salários mínimos. E vamos combinar que o que uma família gasta, que uma família que ganha um salário mínimo, tem de padrões de consumo, e o que uma família que tem 40 salários mínimos tem de padrões de consumo, vamos combinar que são bem diferentes, né? Então, assim, o IPCA, ele é a referência, mas ele não reflete bem o quão difícil está a situação de famílias mais vulneráveis. E é importante que vocês entendam a inflação como a média, né? Vamos imaginar que você é uma família, você, sua esposa e vocês têm 2 filhos. O gasto que vocês têm, como, por exemplo, material escolar, mensalidade de filho, o gasto que você tem de transporte para levar seus filhos para a escola, o teu padrão de consumo vai ser um. Agora, imagine aquele seu irmão que não tem filho. É só ele e a esposa. Ou aquela sua irmã que não tem filho. Então, o padrão de consumo dela é totalmente diferente do seu, indiferente a quanto vocês ganham, porque o comportamento de vocês é diferente. Algumas famílias consomem muito café, outras famílias consomem muito biscoito. E aí é comum algumas pessoas quererem contestar essa inflação, quererem contestar dizendo, rapaz, eu não estou vendo essa inflação toda, não. Ou, pelo contrário, rapaz, a inflação deu 0,8%. Eu não sei de onde é que tiraram 0,8%, se está tudo mais caro. Esse tudo é relativo porque cada família tem um padrão de consumo diferente. Imagina que tu comprava muito café, o pacote de café estava R$ 5, e agora um pacote de café custa R$ 10. Ou seja, você, se não aumentar a tua renda, vai precisar consumir menos café. Ou você vai tirar de outro lugar. Então, assim, o café vai ter um impacto no teu orçamento. Mas a tua irmã, que nem gosta de café, não vai sentir isso. Então, é por essa razão que muitas vezes a inflação não é percebida do mesmo jeito pelas pessoas. Compreendem isso? Sim, professor. Show! Vamos falar de PIB? Vocês já ouviram falar desse índice, né? Inclusive, a aula passada a gente começou a falar um pouquinho dele. O PIB é o chamado Produto Interno Bruto. Ele mede a circulação de riqueza, demanda e renda de um determinado país. Aqui, dentro do PIB, a gente está falando de tudo que foi produzido, de tudo que foi comprado, da soma de todas as remunerações. Eu estou falando aqui do resultado de toda a indústria, o resultado de toda a indústria agropecuária, o resultado de toda a circulação de serviços. Eu estou falando de tudo que foi consumido pelas famílias, gerado pelas empresas, consumido inclusive pelo governo. Eu estou falando de tudo mesmo que aconteceu no território nacional, quanto à circulação de riqueza. E perceba que eu estou falando de tudo mesmo, inclusive da Halliburton, que é uma empresa americana, mas trabalha no Brasil. A riqueza que ela produz não fica no Brasil, mas ela é gerada no Brasil, então entra no PIB. Entendem o que eu quero dizer? Vamos pensar em empresas estrangeiras. Eu citei a Amazon. A Amazon ganha muito dinheiro com o Brasil. Esse dinheiro fica no Brasil? Não. E se essa riqueza não fica no país, entra no PIB e isso pode mascarar a informação. Porque eu posso ter a impressão que meu PIB é alto,
mas esse PIB sozinho não diz muita coisa. Existem outros índices que precisam ser avaliados. Por exemplo, o que a gente conhece como PNB, Produto Nacional Bruto. Aqui eu estou falando da riqueza que é produzida e, de fato, fica na nação. Aqui eu estou falando, por exemplo, da riqueza brasileira que é produzida em outros países. O Brasil, por exemplo, produz gás natural lá na Bolívia. Esse dinheiro não fica lá na Bolívia, ele volta para o Brasil. Do mesmo jeito que a Halliburton produz no Brasil e leva o dinheiro para os Estados Unidos, a Petrobras produz riqueza lá na Bolívia e traz de volta para o Brasil. Professor, no slide aí você colocou igual, embaixo aí, RLE, RLE. Como assim? Não entendi. Só as siglas, professor, que o senhor As siglas. colocou a Entendi mesma. entendi agora. Tá, entendi agora. A enviada e recebida tá igual, né? Você tem razão, cara, você tem razão, é mesmo. Exato. É mesmo, tem razão. Vou colocar uma observação logo aqui, porque senão eu vou salvar esse PDF. Obrigado, cara, não tenho notado isso não. Senão eu vou salvar o PDF e aí vai ficar errado para vocês. Show. Vamos lá, vamos continuar. Ficou horrível, mas espero que eu lembre antes de transformar em PDF. Pelo menos não vai continuar errado. Mas vamos lá. Portanto, essa correção. Obrigado, cara. Mas aqui, Valeu. do PNB, eu quero que vocês entendam como a riqueza que é produzida e fica no Brasil. Mas muito mais importante do que produzir riqueza é distribuir riqueza. E aí a gente precisa compreender que esses indicadores não dão respostas sobre como é que está o nosso país, pelo menos não sozinhos. A gente precisa compreender que existem inúmeros termômetros, inúmeras réguas, e cada uma delas vai dar uma informação diferente, dependendo do que a gente quer analisar. Para analisar, por exemplo, a situação de um país, talvez o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, traga indicadores mais confiáveis. Para analisar uma economia, o PNB talvez seja mais interessante. E existem inúmeros índices, cada um deles vai sugerir uma coisa diferente. Essas discussões econômicas são importantes, mas muito superior a você decorar o que é cada uma dessas siglas é vocês entenderem que internamente, para que uma economia funcione bem, as riquezas precisam circular. Daí é tão importante a gente suavizar a ideia de uma economia 100% livre do mercado, porque o mercado muitas vezes vai atuar sem nenhuma preocupação com a concentração de capital. Ok? Posso avançar nisso aí? Só para a gente encerrar essas discussões de conceitos, vocês vão ouvir falar disso muito lá na contabilidade, mas é importante falar em liquidez nessas discussões preliminares sobre economia, porque aqui, como liquidez, a gente tem a discussão de transformar um determinado bem em dinheiro. Aqui, vamos dar um exemplo claro. Se você tem um terreno, por exemplo, você tem um determinado bem que tem valor. Você tem um terreno no centro de Tabuleiro. Vai valer uns 300 mil reais, por exemplo, que tem uma localização excelente. Beleza, mas você não compra uma coxinha com esse terreno. Você só compra coxinha com dinheiro vivo. Aí entra a ideia de liquidez. Se eu tenho dinheiro vivo, eu posso trocar na hora o bem que eu quiser, se estiver dentro da minha quantidade de recursos. Eu tendo 300 mil reais no banco, eu consigo movimentar isso com a celeridade da forma que eu quiser.
Mas se eu tiver só uma escritura particular ou pública de um terreno, eu tenho um bem menos líquido. Então, liquidez tem a ver com isso. A velocidade que eu vou transformar um determinado bem existente em dinheiro. Ok, pessoal? Sobre economia, a primeira parte que eu queria conversar com vocês é essa. Essa segunda parte seria mais para eu fazer uma apresentação sobre alguns aspectos do nosso cenário global. Eu queria trazer alguns dados para vocês sobre como é que a gente tem nesse cenário mundial de competição entre as empresas. Eu estou trazendo para vocês aí, vocês estão vendo nesse slide, uma lista com as 10 marcas mais valiosas do mundo. Essa pesquisa foi feita pela Forbes, ela foi realizada em 14 de março, né? Esses dados são de 14 de março, na verdade. Essa pesquisa diz respeito às empresas mais valiosas do mundo em 2020. Eu vou trazer outra pesquisa para vocês e vocês vão ver outras empresas. Por quê? Porque se eu mudar os critérios de avaliação, eu vou ter resultados diferentes. Isso significa que você, a depender do indicador-chave, você tem apontamentos diferentes no cenário mundial das maiores empresas. Mas você vai perceber que a lista não é tão diferente assim com os grandes players do mercado global. Segundo a Forbes, das 6 maiores empresas do mundo em 2020, 1, 2, 3, 4 delas eram bancos. Desses 4 bancos, 3 eram chineses. E o terceiro, que é o JP Morgan Chase, é americano, estadunidense. E aí a gente tem a Berkshire Hathaway, que é uma empresa, é um conglomerado, né? Esse conglomerado é a junção de várias empresas. E esse conglomerado diz respeito a uma empresa que tem muitos investimentos. E a Berkshire Hathaway ficou em 4º lugar nessa avaliação. Em 5º lugar, uma empresa saudita de petróleo, a Aramco. Então, a gente vê aí que, em termos de valor de mercado, em termos de marca mais valiosa, a gente hoje tem um mundo comandado por bancos. Estou vendo aqui agora umas mensagens, né? Clara diz que consome muito shampoo. Pois é, não sei se shampoo aumentou de preço. Não faz parte muito da minha cesta aqui doméstica. Maria Luísa diz, a OCDE eleva a previsão do PIB do Brasil de 3,7% para 5,2%. PNB é 3% menos que o PIB, justamente levando em consideração que as empresas multinacionais, as multinacionais que atuam no país. Perfeito, Maria Luísa. Esse exemplo ele é perfeito para ilustrar o quanto de riqueza é produzida no Brasil, mas não fica no nosso país, né? A Apple ficou em 9º lugar, né? Eu não trouxe a 7ª e 8ª, mas aqui eu já trouxe algumas que são mais conhecidas, né? 11ª, Toyota, 13ª, Google, 15ª, Microsoft, nessa avaliação da Forbes. E aí eu queria mostrar outra pesquisa, é uma consultoria chamada Brand Finance, em que ela averigou as marcas mais valiosas. Em primeiro lugar, vocês vão ver nesse ranking aí em 2021, a Apple. Essa pesquisa de fevereiro de 2021, e vocês vão ver aí, na verdade, de janeiro, de 2021, esses dados foram colhidos em 14 de março desse ano. E aí você vê Apple, Amazon, Google, Microsoft, Samsung, Walmart, Facebook, e aí você tem em 8º lugar um banco, que é um banco chinês. Engraçado, né, essa diferença? Aqui, a diferença maior que eu percebi na metodologia, quando eu fui averiguar, é que essa pesquisa aqui, da Brand Finance, ela considerou muito mais o potencial de crescimento e o histórico de solidez, né? Então, você vê tecnologia, ó, Apple,
Google, Microsoft, Samsung. Vamos colocar a Google também como tecnologia, né? Apesar de o setor dela estar mais na parte de audiovisual, a gente percebe que o mundo está rodando em torno de tecnologia hoje, né? Inclusive, conforme conversamos ontem. E aí, pessoal, eu trouxe as brasileiras que são citadas nessa lista, né? Itaú, Banco do Brasil, Bradesco e Caixa. Ai, banco, banco, banco e banco. Você vê, né? Na verdade, falei até errado, me desculpem. Bradesco e Caixa estavam na lista, mas não estão mais, né? Elas não estão mais entre as 500 maiores marcas. Bradesco e Caixa caíram fora, mas Itaú e Banco do Brasil continuam, né? Mas, assim, é curioso, porque eu faço esse levantamento anual e estou até curioso para saber como é que vai ser o próximo ano, né? Mas aí o Bradesco e Caixa sempre estavam na lista. O que me chama muita atenção é o fato de os bancos ficarem à frente de empresas de alto capital, alta tecnologia, como Petrobras e Embraer, por exemplo. A gente tem a Dias Branco, por exemplo, que é uma empresa muito grande, né? Não rivaliza com esses bancos, mas a gente tem empresas nacionais que não calçam a chuteira do ponto de vista de geração de renda e lucro do que esses grandes gigantes nacionais. E aí é muito importante a gente ter senso crítico para analisar o quanto isso impacta na nossa vida. O Matheus colocou algumas perguntas quando a gente estava falando sobre Selic e ele levantou se isso era certo ou errado. Gente, é um fato. Se é errado, a gente precisa alterar o nosso modelo econômico. Mas hoje a gente gira muito em torno do banco e da influência que ele tem. Eu acho que alguém levantou a mão. Vocês foi lá? Professor, foi eu, Márcio. Antes nós tínhamos, geralmente, entre os primeiros, as grandes mineradoras, né? Hoje já não temos mais, né? A Vale do Rio Doce, que hoje é só Vale, né? Isso. É uma empresa absurdamente lucrativa. Paga excelentes dividendos, inclusive. Mas aí, comparado aos bancos, não calça a chuteira, né? Professor, esse calote aí da Evergrande aí vai impactar a economia mundial mesmo? Calote de quem? Da chinesa lá, da Evergrande. Rapaz, olha, a China, ela tem um conjunto de ações coordenadas muito difícil de a gente prever, né? Porque eles agem com um nível de articulação que outros países não conseguem, né? Então, assim, quando a gente tem uma empresa de grande porte que quebra, que dá calote, existem associações comerciais que tentam segurar a peteca, porque quem cai não cai sozinho, né? Então, assim, talvez a gente tenha um sustozinho aí, mas não chega ao ponto de falar numa crise grande como foi 2008, ou rivalizar com a crise que a gente já está vivenciando por causa do Covid, né? Mas eu confesso, Márcio, que eu não estou muito por dentro dos detalhes, não, certo? Posso até dar uma pesquisada para conversar mais com vocês sobre isso na próxima aula. Às vezes também essas grandes empresas maqueiam demais, né? A lucratividade para poder captar dinheiro, né? De fora. Perfeito. Excelente comentário. O que acontece? Vocês vão ver em administração financeira que existem determinados índices econômicos para você mensurar o crescimento de uma empresa, para você checar a saúde financeira dela. E alguns deles são manipuláveis e dentro de um balanço patrimonial, eles potencialmente podem ficar maquiados, né? Isso é muito comum em empresas que estão na Bolsa de Valores. A Bolsa de Valores, pessoal, ela é absurdamente especulativa, né? Tem um slide que eu vou trazer para vocês já, falando um pouquinho mais sobre o nível de competição no Brasil dentro da Bolsa de Valores. Mas é importante que vocês lembrem-se
que o mercado é bem temperamental, mas no longo prazo ele tem uma tendência a se reajustar, né? Então, assim, é importante quando você vai analisar se uma empresa está caindo na bolsa, o que é que está por trás disso? Exemplo prático. Magazine Luiza. Ano passado, Magazine Luiza estava com ações a R$ 89,00. Eu cheguei a comprar ações da Magazine Luiza a esse valor. Hoje, uma ação da Magazine Luiza está valendo R$ 16,53. Hoje, eu não olhei como é que foi que a bolsa encerrou hoje, mas você vê, ano passado era 89. Professor, então a empresa quebrou. Nem a pau. Mas nem a pau mesmo. Quando a gente vai analisar os resultados e o quanto vale uma ação, a gente não pode pegar só uma linha de tempo, quanto ela era antes e quanto ela é agora. Do ano passado para cá, aconteceram uma série de medidas de desdobramento, por exemplo. A Magazine Luiza está se reajustando. Eles, enquanto acionistas, estão comprando de volta algumas ações. Então, há uma série de razões que explicam uma aparente queda dentro do mercado. Ó, não sei se vocês vão conseguir ver bem aí. A bolsa encerrou hoje, Magazine Luiza, R$ 16,39. Enquanto isso, uma empresa como a Grendene, por exemplo, uma ação ficou R$ 9,61. Semana passada estava a R$ 11,00. Então, vejam, o mercado é uma loucura, gente. A gente não pode dizer que uma empresa está bem ou está mal, analisando só o quanto ela está desempenhando, performando na bolsa, certo? Há um conjunto de outros fatores. Oi, Samuel. Qualquer pessoa pode comprar. Pronto, show. Algumas perguntas que eu estou vendo aqui. São as primeiras empresas a serem citadas na pesquisa brasileira. Maria Luísa, desculpe, eu acho que você perguntou isso já há algum tempo. Eu acho que você estava falando desse slide aí do Brand Finance, né? Que se for esse slide, a resposta é sim. Essas são as brasileiras mais bem colocadas dessa pesquisa. Carlos Henrique, comprar ações de empresas é um bom investimento? Carlos, esse tema faz parte, inclusive, das nossas discussões de aula de hoje. Apesar de eu não ter colocado nenhum slide específico sobre isso, eu anotei que eu queria conversar com vocês sobre investimentos. Vejam, ao investir, você tem sempre que considerar quais são os seus objetivos. E objetivos no curto, no médio e no longo prazo. Mas, além disso, você tem que pensar como é que está a sua situação para agora. Você, antes de investir, recomenda que você tenha uma certa solidez de você não precisar desse dinheiro no curto prazo. Então, investir na bolsa hoje para tirar esse dinheiro amanhã é um péssimo investimento. É uma péssima ideia. A gente chama isso de swing trade, quando a gente compra hoje para vender pouco tempo depois. No longo prazo, se fizer parte, se você tiver sangue para ver essa queda das ações, para ver subida, sem ficar ganancioso, sem se desesperar, você perde dinheiro hoje, recupera amanhã, se você tiver sangue para isso, eu recomendo a bolsa. Se não for o caso, eu recomendo outros investimentos, certo? Que fazem muito mais sentido. Por exemplo, Tesouro Direto, por exemplo, CDBs bancários. Existem alguns produtos financeiros que existem no mercado hoje e você pode adquirir. O que eu não recomendo sobre hipótese nenhuma é poupança, gente. Poupança hoje ela é considerada o famoso BO, né? Boa para otário. Por quê? Quando você coloca o seu dinheiro lá na poupança, você não é remunerado nem pela inflação. É como se você colocasse seu dinheiro embaixo do colchão, viessem alguns ratos e roessem parte do teu dinheiro. Por quê? Porque o valor do dinheiro no tempo altera-se. R$100 hoje não pagam a mesma coisa que R$100 um ano atrás.
Então, a poupança, por mais que ela tenha rendimentos, os rendimentos que ela paga não compensam a perda inflacionária. Daiane perguntou, qualquer pessoa pode comprar ações? Sim. Hoje existem corretoras financeiras acessíveis a qualquer investidor, e esses valores que eu falei para vocês agora há pouco, eles são reais, certo? Com menos de R$ 10, você pode se tornar sócio da Grendene, por exemplo. R$ 9,61 uma ação da Grendene estava hoje encerrando o mercado. Alguém falou? Alguém quer perguntar? Professor, poupança hoje é mesmo você dando dinheiro para o banco ganhar dinheiro, né? Porque você pega o dinheiro de quem deposita lá e faz uns empréstimos absurdos. A 1/3 de 1%, paga ao mês e cobra juros de 2% ao mês, 3%. Absurdo, depende. Homem, é absurdo mesmo. Esses dias um banco me ligou oferecendo um empréstimo irrecusável. O empréstimo irrecusável deles era 12% ao ano. Ah, vai para a cadeia, velho. Isso é uma proposta indecente. Mas se você for comparar com outras taxas que existem no mercado, talvez fosse até uma proposta interessante, né? O problema, Márcio e demais alunos, é que o brasileiro tem uma péssima educação financeira. A gente não se preocupa muito com o que vai pagar no final daquele empréstimo ou daquele financiamento. A gente se preocupa se vai conseguir pagar a parcela no fim do mês, né? Eu acho que alguém levantou a mão, mas antes de eu passar a palavra, deixa eu só fechar o raciocínio sobre essa coisa de ações. Hoje, você, pelo seu celular, você consegue investir em determinadas empresas. Você faz uma conta numa corretora digital, o próprio Banco do Brasil é corretora digital, pessoal. Você baixa o aplicativo do BB Investimentos e você vai fazer uma autorização, né, lá no seu banco, ou você pode abrir conta em alguma corretora. Existem muitas no mercado hoje, Modal Mais, XP, existem muitas mesmo. Vai de você e o que é que você está procurando, né? Maria Luísa, hoje a maioria das pessoas não controla nem as finanças pessoais. Perfeito. É excelente isso aí que você falou, Maria Luísa. Antes de pensar em investir em bolsa, é importante a gente ter em dias as nossas contas, né? Ter isso aí muito bem controlado, e a dica máxima é nunca gaste mais que você ganha. Eu sei que é mais fácil falar do que fazer, sobretudo num cenário de inflação como esse de hoje, né? A gente está numa situação muito difícil, que se for colocar na balança a cesta básica, o aluguel, as nossas contas diárias, é muito difícil terminar o mês, né? Mas, assim, se você está num estágio um pouco mais sólido, que já está pensando em investimento, eu recomendo que antes de colocar dinheiro na Magazine Luiza, na Grendene, em qualquer empresa, você estude e tenha confiança do que está fazendo, né? Hoje esse conhecimento é muito acessível, pessoal. Existem muitos canais no YouTube, inclusive sérios sobre isso. Eu posso recomendar alguns deles que eu gosto muito de assistir. E existem livros gratuitos e acessíveis, né? Posso recomendar material para quem tiver interesse em compreender um pouco mais sobre esse universo. Mas alguém levantou a mão faz tempo e eu não deixei falar. Samuel, quer falar? Eu, professor. Oi, Lígia. Lígia. Foi você. Lígia levantou primeiro. Vai lá, Lígia. Não, é só nesse assunto, uma dúvida sobre esse assunto aí. O senhor falou que hoje qualquer pessoa poderia comprar uma ação até com R$ 16, com 10, né? O que eu não entendo é assim, eu comprei essa ação, mas como é que seria o meu rendimento? Eu iria ganhar como? Teria que passar um ano com esse dinheiro guardado? É isso que eu não entendo, como é que eu iria receber esse retorno, entendeu? Excelente pergunta, Lígia. Lígia, existe nesse universo de investimentos uma coisa chamada dividendos. O que é um dividendo? Imagina que você compra uma ação da Magazine Luiza. E aí, essa ação, supostamente, te daria direito a receber uma fatiazinha mensal por você ter essa ação.
Só que aí é importante destacar que não são todas as empresas que pagam dividendos. A própria Magazine Luiza não paga, por exemplo. Existem várias empresas que não pagam dividendos, outras pagam. Você investe numa empresa como a Engie, por exemplo, ela paga dividendos. E aí, quais são os dividendos da Engie? Você compra uma ação da Engie e você vai receber, por exemplo, 2, 3 centavos mensais por ter aquela ação. Professor, 2, 3 centavos, isso é muito pouco, isso é ridículo. Lembrem-se que você, em ações, está agindo basicamente para financiar aquela empresa. Você está agindo porque acredita, você está comprando aquela ação porque acredita que no longo prazo ela vai valorizar. Então, o teu ganho, além desses centavozinhos que potencialmente você vai ganhar por mês, e se você tiver um volume alto de ações, esses centavozinhos vão se tornar em dividendos generosos, né? Mas aí a gente está falando de grandes investidores. Mas para o pequeno e médio investidor, a gente fala no dinheiro especulativo. Você compra uma ação no Magazine Luiza que hoje custa R$16, próximo ano, talvez essa ação esteja valendo R$25. E aí você vende e ganha essa diferença. Entende? O teu ganho, Lígia, potencialmente vai ser em ações com essa diferença. Imagine que você compra uma ação da Petrobras, que hoje encerrou o mercado a R$ 25,81, e aí você compra a ação da Petrobras. A Petrobras, amanhã, você comprou hoje a R$ 25,00, imagine que amanhã essa mesma ação esteja valendo R$30. Você vende, vai ganhar esses R$5 de diferença. Professor, é muito pouco se você falar de uma ação. Se tu comprar um volume maior, aí talvez valha a pena. Se você olhar bem, não é tão diferente de um comerciante como qualquer outro. Você vende, compra mercadorias e ganha centavos em cada uma delas, né? Essa é a diferença. Mas existem limites. Se você lucrar mais de R$20 mil nessas operações, você vai precisar pagar imposto em cima desses lucros. Então, assim, agora, caramba, né? Lucrar R$20 mil nessas operações já é outro nível de investidores, né? Então, e isso dentro do mês, né, também. Então, assim, é importante vocês conhecerem detalhes desse cenário antes de ingressar nisso. Eu não recomendo ações para o pequeno investidor, a não ser que você goste muito de se expor nesse mercado e queira realmente, vamos dizer assim, arriscar para talvez conhecer isso. Não faz meu perfil, não. Oi. Como é, Lígia? Desculpa, não entendi. Não faz meu perfil, não. Existem outros produtos financeiros que talvez valha muito mais a pena, né? Você já ouviu falar de CDB? Alguém sabe o que é? Não, nunca ouvi. CDB é um certificado de depósito bancário. Ele, basicamente, o que é? Quando você pede dinheiro emprestado ao banco, você vai pagar os juros ao banco, não é? Mas, não sei se vocês sabiam, você pode emprestar dinheiro ao banco. CDB é isso. Quando você compra um CDB que ele vai render, por exemplo, 5% ao ano, você está comprando um produto, que, por exemplo, custava R$1.000. Você comprou um CDB de R$1.000 e ele vai render 5% ao ano. Só que você fica com esse dinheiro preso durante aquele tempo. Imagine que aquele CDB rendia 5%. Vamos colocar um CDB bacana? Vamos colocar um CDB que ele rendia 10% ao ano. Imagina que você pagou um CDB que era R$1.000. Não sei se eu consigo mostrar para vocês na tela do meu celular. R$1.000, ele pagava 10% ao ano, ou seja, R$100 por ano. E aí você comprou esse CDB e ele era
um resgate de daqui a 5 anos. Ou seja, você pagou R$ 1.000 e daqui a 5 anos vai receber 1.500. Professor, pelo amor de Deus, que miséria. Eu vou ficar com meu dinheiro preso 5 anos para ganhar R$ 500? Realmente, num valor pequeno como esse, talvez não valha tanto a pena. Mas se você está falando em investir valores maiores, 5 mil, 10 mil reais, talvez faça muito mais sentido para você. Muito melhor, gente, do que esse dinheiro estar parado lá na poupança, só sendo corroído pela inflação. Professor, não gostei do CDB, existem outros produtos. Eu recomendo fortemente o Tesouro Direto. Tesouro Direto eu recomendo, e veja, isso aqui não é uma recomendação de todo mundo amanhã estar comprando título Tesouro Direto. Eu recomendo primeiro que vocês estudem sobre esse assunto se quiserem investir nesse tema, né? Mas o Tesouro Direto é como se você estivesse emprestando dinheiro ao governo. E o Tesouro Direto funciona mais ou menos do mesmo jeito que o CDB. Você compra aquele título e recebe o mesmo valor que comprou, mais os juros, certo? A diferença do Tesouro Direto é que você não fica com dinheiro preso. Você tem uma liquidez um pouco mais rápida. Lembra o que é liquidez? Velocidade de transformar um produto em dinheiro. Eu comprei um CDB, por exemplo, nesses termos que eu expliquei para vocês. Meu dinheiro fica parado 5 anos. Comprei um Tesouro Direto que vai render 4% ao ano. Se próximo ano eu quiser vender, eu posso vender e resgatar, recuperar meu dinheiro. Amanhã, comprei hoje, amanhã posso vender? Posso, mas o dinheiro não cai na minha conta amanhã. E talvez eu perca dinheiro comprando um Tesouro Direto para resgatar antes do tempo. Por quê? Porque o governo vai me vender o mesmo título pelo valor que ele considera que aquele título está valendo. É como se você fizesse um acordo com o governo. Governo, pega esses meus R$ 1.000, daqui a 3 anos, você vai me devolver 3 mil, beleza? Aí o governo diz, show de bola, é o que eu quero. Existem produtos que você compra nos sites, nas corretoras de valores, que já dão a expectativa de rendimento, pessoal. Então, isso que eu estou falando, vocês podem checar numa corretora de valores da melhor escolha de vocês. Perguntas? Deixa eu ver aqui. Professor, Samara com a mão levantada faz tempo. Ah, me desculpe. Quem está com a mão levantada? Samara? Deixa eu tirar a minha tela aqui para eu ver vocês. Samuel, fala aí, cara. Desculpa aí. Sim, professor, é porque agora que você entrou agora no mercado de capitais, questão da Bolsa de Valores, eu lembrei de uma questão interessante que eu lendo sobre a questão da crise de 2008, né, sobre a questão da economia, e eu vi que muitas pessoas, muitos economistas, né, falavam da questão da inflação, porque assim, como a gente viu, né, nesse tempo de pandemia, o governo, quando ele injetou o dinheiro diretamente na mão da população, com o caso do auxílio emergencial, a gente viu isso refletir diretamente na inflação, que a inflação aumentou. E entra no caso de 2008, que a crise foi onde o governo precisou injetar dinheiro, né, para poder salvar os bancos, né, que estavam quebrando. E a expectativa era que tivesse um aumento significativo da inflação. E foi algo que não aconteceu como era esperado acontecer. Ou seja, não teve uma inflação tão elevada de acordo com isso. A mesma coisa está acontecendo atualmente, onde a gente já viu muitas vezes que o governo americano está injetando dinheiro da economia com isso, aquilo, não sei quantos trilhões, né? E esses dias saiu a previsão de inflação dos Estados Unidos, em que é como se tivesse estado dentro dos padrões normais. Aí isso levou uma reflexão sobre, por parte desses economistas, que era para onde estava indo esse dinheiro, porque se está injetando muito dinheiro e não está gerando inflação, esse dinheiro não está indo para o consumo direto, né? E uma das coisas que falaram era com relação dele estar indo para o mercado de capitais, para a Bolsa de Valores.
as empresas estão ficando muito inflacionadas e eles falam muito sobre a questão de estar gerando uma bolha no mercado de capitais, nessas bolsas de valores. Aí eles estimam que a próxima crise será em cima disso aí, a bolha no mercado de capitais, em que tá muito inflacionada devido a esses estímulos. Queria saber a sua opinião sobre isso e se realmente faz sentido, né? Olha, é só você olhar a quantidade de CPFs que entraram no mercado de capitais no Brasil. Você tem um aumento absurdo. Você tem, por exemplo, para esse ano, o número de investidores que entrou na Bolsa, né? Se você comparar com 2019, você tem um aumento de 43%. É muita coisa, pessoal. Tem um investidor que ele é famoso, né? É, o fundador da Berkshire Hathaway, o Warren Buffett, ele fala que para onde as pessoas vão, ele tenta não ir. Por quê? Porque geralmente o mercado de capitais, em suas especulações, gira em torno de pessoas ansiosas por perder dinheiro e entregar esse dinheiro a quem tem paciência. Quem não tem paciência tem que passar longe da Bolsa de Valores. E considerando a quantidade também, existe muita gente boa discutindo sobre esse assunto. No YouTube você encontra canais sérios, você encontra livros sérios sobre isso, mas também tem muita picaretagem. Tá cheio de coach quântico aí, falando da Bolsa como se fosse uma coisa que você pode entrar amanhã e não se preocupar que com certeza você vai ganhar dinheiro com isso. Eu recomendo, de novo, que quem tem interesse no assunto estude muito sobre isso. Respondendo agora a tua pergunta, Samuel. É muito difícil a gente prever qual vai ser a próxima crise financeira. Muitos economistas vendem discursos sobre isso por uma questão simples de mercado, né? É muito bom você posar como oráculo e prever coisas que vão acontecer quando, na verdade, a economia não é uma ciência exata. Se a economia fosse exata, todo mundo era rico. E não é o caso, né? Mas, analisando a lei zero de mercado, de oferta e procura, há uma tendência de que quando tem muita gente procurando uma determinada coisa, essa coisa tende a ter o seu valor alterado. Seja, se essa coisa faltar, esse preço vai subir, ou se essa coisa for facilmente gerada, esse preço vai cair. No caso do mercado de ações, a gente está falando de um produto que, sim, pode ser criado. Você cria novas ações fazendo o que a gente chama de desdobramento. O que é um desdobramento? É o exemplo do que eu comentei para vocês que a Magazine Luiza fez. Uma ação dela, que ano passado valia R$100, em determinado momento eles quebraram uma ação e essa uma ação foi dividida em 4. Ou seja, você aumentou a quantidade de produto, ou seja, ações, dentro do mercado. Só que isso altera o preço. E aí, eu não sei se eu estou divagando demais e indo muito longe para responder a tua pergunta, mas a resposta que eu tenho mais honesta para te dar é que qualquer previsão sobre isso, ela vai ser um pouco leviana, porque a gente não tem certeza exata de como o mercado vai se portar nos próximos meses. No entanto, há uma tendência de ele se autorregular. Então, eu não acredito que, se houver uma bolha financeira no mercado de ações, ela vai ser tão generalizada ao ponto de inviabilizar a participação de empresas nesse mercado de ações, certo? Respondi ou não? Respondeu. Obrigado aí, viu? Carlos comentou aqui, as baleias influenciam o mercado de ações? Carlos, o mercado é muito temperamental, mas baleia eu desconheço, cara. Talvez esteja alguma matéria... porque assim, de vez em quando a gente vê algumas coisas bem interessantes sobre coisas que parecem influenciar o mercado de ações, né?
Tem uma matéria que eu vi uma vez sobre dias chuvosos, né? Parece que em dias chuvosos a Bolsa Americana tem uma tendência de terminar o dia em baixa. E aí, assim, o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Tá, grandes investidores, tá certo, beleza. Eu pensei que imaginei que você está falando, por exemplo, país baleia, né? Que é aquele conceito da geopolítica. A gente pode chamar de baleia, tubarão. Esses grandes investidores no mercado americano, eles têm uma tendência a inflacionarem especulando sobre seu comportamento. Vamos dizer que o Warren Buffett divulga uma nota, ele não, comentando que comprou ações da Apple. E aí a galera fica nervosa, dizendo: olha, esse cara sabe de alguma coisa e todo mundo vai lá. Isso existe, mas cada vez mais o mercado tenta regular e evitar que essas coisas aconteçam, porque essas especulações puxam o mercado para fatores muito imprevisíveis que são difíceis de serem controláveis, né? Eu pensei que você estava falando em baleia, sobre essas coisas mais aleatórias, dessas reportagens malucas que a gente vê de vez em quando. Mas sim, esses tubarões influenciam diretamente a partir do que fazem. Eu recomendo que vocês assistam um filme do Steve Jobs. Ele, em determinado momento, tem uma operação que ele faz quando ele vende todas as ações que ele tinha na Apple. E considerando o volume de ações que são vendidas, por mais que ele tenha feito isso anonimamente, o mercado conseguiu identificar que tinha sido ele, né? Então, isso acabou sendo uma coisa que impactou e decaiu as ações da Apple naquele período. Isso acontece hoje ainda em determinados eventos que são fora da curva. Hoje, no Brasil, a gente fala, inclusive, do Joesley Day, que foi aquele evento das divulgações da JBS, em que a bolsa inteira despencou. Então, assim, o mercado tende a dar esses sustos, mas depois ele volta ao normal, né? Maria Luísa perguntou: professor, se uma pessoa ganha hoje R$1.000, ele gasta R$1.000 por mês. Se amanhã ganhar R$2.000, se amanhã passa a ganhar R$2.000 por mês, ele vai gastar os R$2.000. Não há um controle financeiro, porque não fomos ensinados a isso. Você está certo, Maria Luísa, é verdade. Às vezes a gente, de maneira geral, cai na história de que quando eu ganhar R$5.000, eu vou viver folgado. Aí ganha R$5.000 e arruma, na verdade, mais dívida, né? Porque conseguiu mais crédito e conseguiu, com isso, se endividar ainda mais. Matheus perguntou se eu compro ações. Hoje, eu já comprei ações, já me expus muito a esse mercado. Hoje eu estou mais interessado em fundos imobiliários. Para minha estratégia financeira, vale mais a pena. Está mais dentro do meu momento. Cada um tem um momento de planejamento financeiro. Recomendo que cada um monte sua própria estratégia. No meu caso, em particular, não estou comprando ações, certo? CDI e CDB, eu ouço falar, mas nunca entendi. O CDB eu já expliquei, Matheus. O CDI é uma alternativa muito boa antes de você, ou qualquer um de vocês, se exporem nesses produtos financeiros, nesses produtos um pouco mais densos. Quem tem uma conta no Nubank ou no PicPay pode lucrar com isso, porque essas contas remuneram em cima do CDI. O CDI é um percentual que tem relação direta com a taxa Selic. Então, quanto maior a taxa Selic, maior o CDI vai conseguir remunerar quem tem conta remunerada nesses padrões. O Nubank remunera nesses termos. Eu recomendo que, se você não quer se arriscar e você quer tirar seu dinheiro da poupança, pense num produto que remunere em cima do CDI. Você vai ter rentabilidade um pouco melhor do que a poupança e você vai ter liquidez diária, né? Coisa que talvez outros produtos como Tesouro Direto, fundo imobiliário, ações, ETFs, esses produtos talvez não te deem isso, né?
O Inter trabalha com isso, né? Trabalha, Carlos. Tem uma corretora de valores regulada pelo Inter. E aí foi a questão da baleia, né? Kleber, como quer falar, cara? Fica à vontade. Boa noite. Assim, para chamar a atenção um pouco desse assunto aí que a gente vinha falando, né, na aula, a questão de quão incerto é o mercado financeiro e a questão dos investimentos também, né? Essa questão de investir na bolsa, você compra ações, um dia ela está de um preço e de uma hora para outra ela cai, né? Assim, essa questão de investimento você tem que conhecer bem o que você quer investir e ainda assim você corre grandes riscos. E também o mercado financeiro ele é muito afetado por outros fatores, né? Um exemplo desses fatores é essa pandemia, que foi um evento que surgiu no mundo em 2020, que ninguém esperava e que afetou o mercado financeiro mundial, né, como um todo. Assim, a pandemia também foi um sinônimo de oportunidade para algumas pessoas, né, que passaram a lucrar, que passaram a vender, mas em compensação, para a maioria das pessoas, foi um período de crise intensa, né, que muitas pessoas não tinham nem como se sustentar. Perfeito, Cláudio, perfeito. 100% verdade isso aí. Então, assim, é uma coisa acessível, não é mais caro como já foi, mas é sim uma coisa muito séria que a gente tem que ter muito cuidado para não acabar sendo feito de trouxa, né? Deixa eu projetar minha tela para vocês, para a gente encerrar com essas discussões de bolsa, que eu queria mostrar para vocês o desempenho de algumas dessas empresas. O Kleber parece que estava adivinhando que eu ia falar sobre isso ainda. Vocês estão vendo minha tela? Estão, né? Isso daí, gente, é uma demonstração das empresas que mais cresceram na bolsa em 2020. Olha aí, a gente tem Companhia Siderúrgica Nacional. Rapaz, eu tenho uma coisa, um comentário pessoal para falar dessa empresa, CSNA. Eu tinha ações nessa empresa e eu comprei ações a R$ 9,00. Quando chegou mais ou menos em julho, eu vendi essas ações que eu tinha comprado a R$ 9,00, eu vendi elas se não me engano, foi R$17,00. Ou seja, tive um lucro de quase 100%, né? E eu fiquei super feliz. Olha aí, rapaz. Ganhei dinheiro com essa empresa. Essa bendita empresa terminou o ano, a ação dela valia quase R$45. Ai. E aí, assim, vocês devem pensar, professor, como você foi trouxa? Gente, é mercado. Não faz sentido a gente achar ruim porque ganhou dinheiro. Mas fica aquele gostinho amargo, né? Que o resultado poderia ter sido melhor. Mas, assim, estou só ilustrando isso, mas é sempre bom lembrar que eu ganhei dinheiro, mas poderia ter perdido também, né? Então, assim, a bolsa, se você entra nela sem saber, sem ter uma certa previsibilidade, sem ter estudado um pouco, sem ter se exposto a ela de uma maneira, vamos dizer assim, segura, né? Não faz sentido você jogar todo o dinheiro que você tem na bolsa. Se você não se expor a ela de maneira segura, sólida, estudada, a bolsa vai se transformar num cassino para você. E um cassino é um lugar que você simplesmente perde dinheiro, né, gente? Então, é importante ter essa percepção. Empresas que mais cresceram ano passado, segundo um levantamento, a fonte que eu obtive essa informação foi um site chamado Invest News. Eu gosto muito de pegar informações da própria B3, mas no momento que eu fiz essa pesquisa, lá em 14 de março, esse levantamento da B3 ainda não existia. Mas aí nós temos a UEG, nós temos a PetroRio, Magazine Luiza, Bradespar, Vale do Rio Doce, Uzi Minas, a própria B3, né, Suzano e Localiza. Você vê que nesse cenário de 2020, a gente tem ramos um pouco distintos, mas percebam
que quem mais se valorizou foram empresas que acabam operando em produtos que são indexados ao dólar. A Companhia Siderúrgica Nacional basicamente vende aço. A UEG vende peças e componentes que diz respeito a motores, de peças dessa área, né? A energia solar, empresas petrolíferas, enfim, a UEG trabalha nessa lógica. PetroRio, indexado ao dólar também, Vale do Rio Doce também, Suzano, que vende papel também. Ou seja, a maior parte das empresas ganharam muito dinheiro em 2020 e se valorizaram na Bolsa em virtude também da altíssima cotação do dólar em relação à nossa moeda. Foi só isso? Não foi só isso. Magazine Luiza ganhou muito dinheiro, inclusive com o consumo de famílias, por exemplo, a partir do auxílio emergencial. Foi só isso? Não foi só isso. Esses fatores de valorização de ações, eles são um recorte muito temporal. Magazine Luiza em 2020 estava com isso. Se você for olhar Magazine Luiza agora, você vai ver uma queda grande no valor das ações dessa empresa. O valor da ação não necessariamente é o valor de mercado dessa empresa, né? É sempre importante ter isso em mente. A bolsa é muito especulativa, certo, gente? E aí, as 10 empresas que se saíram pior em 2020. A IRB Brasil Resseguros, né, esse ramo de seguros, a Cogna, por uma série de decisões gerenciais, ela performou muito mal no ano passado. A Embraer, que teve aquela confusão com a venda dela para o mercado americano. Cielo, CVC, Cielo e CVC, a gente vê diretamente a pandemia, né? A questão da volume de transações que ocorreram. E CVC, a gente, naturalmente, as pessoas não estão viajando, né? Isso impactou diretamente a Azul, a Gol e a própria CVC, que foram empresas que caíram absurdamente na sua performance na Bolsa em 2020. E aí a gente percebe como isso é sistêmico, né? Uma coisa acaba interferindo em várias outras. Eu vou mostrar outro índice para vocês que diz respeito a um ranking geral de lucros. Lucros em 2020. Esses dados são de fevereiro de 2021, dizem respeito a 2020, e a gente vai ver Petrobras no topo. Professor, mas todo mundo diz que a Petrobras dá prejuízo, dá prejuízo, dá prejuízo. Olha, não acredite em tudo que vocês veem no jornal. Dê uma lida, se aproprie, se aprofunde, porque muita coisa que se fala hoje da Petrobras ou é uma história mal contada ou é mentira mesmo. A Petrobras, mais uma vez, deu lucro, certo? E aí você percebe que nos últimos 3 anos ela só deu lucro, certo? Isso significa que a empresa é excelente? Não. A gente não pode olhar só um indicativo. Você não pode dizer que uma pessoa é bonita só porque ela tem um nariz bonito. Você tem que olhar todo o conjunto da obra. Do mesmo jeito, uma empresa. Você não pode dizer que ela tem saúde financeira exclusivamente por um índice econômico. Lá em administração financeira, no 3º semestre, vocês vão estudar isso com profundidade. Na disciplina de contabilidade, vocês vão perceber do micro para o macro como vocês podem compreender o funcionamento financeiro de uma instituição, de uma empresa, né? Mas aí, esses lucros são uma demonstração de que determinadas informações, por serem incompletas, induzem o possível consumidor ao erro. E aí entra numa coisa que eu não me lembro se foi o Márcio que falou, não me lembro agora quem foi, sobre a questão de alguns índices que são maquiados, né? Infelizmente, isso é bem comum em algumas empresas. Está minimizado porque existem alguns mecanismos contábeis para aliviar isso. Mas, infelizmente, ainda existe, sim, empresas que conseguem maquiar esses resultados. Pessoal, para hoje, o que eu queria conversar com vocês era isso, certo? Eu não vou fazer chamada, mas eu queria que vocês respondessem o nome de vocês nesse formulário. Eu vou encerrar a gravação
e abrir aqui para perguntas de vocês, certo? Vou ficar mais um tempinho respondendo perguntas.